Oi, turma, muito boa noite. Bom, conforme a gente conversou então na reunião lá do que não deu certo, né? Então eu vou gravar para vocês a aula, tá? E vou então postar o link lá conforme a gente então conversou, tá? Então é a mesma aula que eu tava dando para vocês hoje, né, terça-feira. Eu vou dar então a mesma aula agora aqui por vídeo, tá ok? Para ninguém ficar aí muito prejudicado. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre esses três assuntos aqui, tá? A gente vai terminar então condições da ação, aí a gente vai falar um pouco sobre petição inicial, tá? E o que acontece então quando você não cumpre as condições da ação, tá? E os elementos, tá, necessários aqui da petição inicial, que é a inépcia da inicial, tá? E o juiz distingue a ação sem julgar o pedido, sem julgar o mérito. Mérito e pedido são palavras sinônimas, tá? Vocês vão ver muito mérito, esse termo aqui também nos processos, nos livros, né, nas aulas, tá? A gente usa bastante essa palavrinha aqui, mérito. Bom, então recordando um pouco, né, as condições da ação. Então esse aqui é o pedido juridicamente possível, tá? Ele vem da teoria lá do Liebman, tá? Aquele camarada que a gente conversou sobre ele semana passada, tá? E tinha claramente no Código, tá, de Processo Civil que trazia, tá? O Código de Processo Civil de 2015, tá, que é esse que está em vigor hoje, ele traz então claramente, né, escrito lá como condições da ação essas duas, tá? O interesse jurídico e a legitimidade. A gente conversou então que tem dois grupos, né, duas frentes que discorrem se isso daqui ainda é, tá, uma condição da ação ou se está implícito aqui no interesse jurídico, tá ok? Bom, então isso foi a aula passada, né? Hoje nós vamos falar então sobre a legitimidade, tá? É um assunto um pouco mais extenso, porque comparando essas duas, até foi por isso que eu deixei ela então para um dia separado, tá? Falar só dela com mais calma. Então vamos lá, né? O que é então, professor, a tal da legitimidade, tá? Entende-se por legítimos, tá? Para propor uma ação, aqueles que são, em termos populares, assim, o dono do direito, tá? Então quem é o dono do direito que está sendo tutelado ali? Interessante que no polo passivo você também tem que acertar aí contra quem que você está entrando na ação, tá? Porque às vezes você entra com uma ação contra uma pessoa, aí lá no decorrer do processo vai ver então que você errou, então não era aquela pessoa que você tinha que ter entrado com a ação contra ela, tá? Não é o responsável legal para aquele assunto que você entrou. Então é interessante também já começar a tratar aí da legitimidade, tá? Que para ingressar com a ação, tá? A pessoa que vai fazer a petição inicial, que nós vamos falar dela mais para frente, então tem que ser o dono do direito a ser tutelado. Também no polo passivo, tá? Você tem que acertar aí a pessoa ou a empresa ou a entidade governamental contra quem você está entrando com a ação. Professor, mas tem caso de errar isso? Tem caso de errar, tá? Às vezes você entra com uma ação contra uma pessoa indevidamente, tá? Você errou aí na hora de você achava que era uma pessoa, tá? Mas na realidade era outra. Quer um exemplo para vocês de erro? Então, às vezes você está entrando com uma ação, tem lá uma casa, lá o seu vizinho, lá uma casa lá. Você entra com uma ação, então, porque eu tenho um cano que está vazando, está dando infiltração na sua parede. Aí você entra com uma ação contra a pessoa que mora lá na casa. Aí você descobre que aquela casa é alugada, que ele não é o dono do imóvel. Tá? Então, se é um reparo que não... a pessoa que mora não tem culpa, é estrutural da casa, então o encanamento da casa é velho. Então não é uma diferente se a pessoa bateu um prego ali e furou, né? Então o encanamento da casa é velho. Então contra quem você vai entrar com essa ação? Tá? Contra o inquilino, contra o proprietário do imóvel, tá? Ou contra os dois. Tá? Então vai ter casos que você vai entrar contra os dois, tá? As duas pessoas. Então em alguns pontos, tá? Pode ser confuso aqui também o polo passivo, tá? Contra quem você entra. Bom, no polo ativo eu já falei, né, aqueles que possuem um direito a ser tutelado. Então, por exemplo, você é casado com uma pessoa, tá? Você briga direto com essa pessoa, tem lá seus problemas, tá? Então vem um terceiro de fora, né, vê essa situação do casal, fala, poxa, né, alguém precisa fazer alguma coisa, né?
aquela pessoa que gosta mesmo de meter o bedelho na vida do casal, aí quer então entrar com uma ação para separar os dois, né? Totalmente estapafúrdio, né? Quem é o dono do direito, é o titular do direito para entrar com uma ação de separação, então é o próprio casal, tá? Ou o marido ou a mulher, né? Então são os cônjuges que têm esse direito de entrar com uma ação, tá? Em alguns casos, repito, são realmente confusos, tá? Isso, normalmente você não pode dispor, tá? Em alguns casos você pode dispor de algum direito, mas no caso da legitimidade, tá? Por exemplo, eu comprei um carro, tá? Esse carro começou a dar problema, tá falhando, isso, aquilo, outro, já reclamei na concessionária, não foi feito nada, liguei lá no Reclame Aqui, enfim, procurei meios de pacificamente resolver, não resolveram. Então preciso entrar judicialmente. Posso pedir para alguém entrar para mim? Olha, não estou tendo tempo, você entra com a ação para mim? Então não, né? Então no caso de uma ação aí, é um direito de consumidor, tá? Então quem tem que entrar com a ação é o dono do carro. Lógico que ele vai reconhecer um advogado para entrar junto com ele, tá? Eu não posso pedir, sei lá, para o seu amigo entrar com a ação para você. Aí a hora que chegar lá, o juiz vai olhar o documento do carro e fala, peraí, mas você não é o dono do veículo, né? Então, confuso, é complicado. Então você não pode pedir para outra pessoa, mesmo que você peça para outra pessoa entrar com a ação, tá? Para você, no caso desse, tá? Numa ação aí você tem que você mesmo requerer. Se fosse uma coisa mais administrativa, tá? Você pode até fazer aí uma procuração, tá? Para alguém ir atrás disso para você. Mas isso na esfera mais administrativa, tá? Então você está lidando direto com a empresa. Aí você pede, faz lá uma carta, reconhece em cartório e tudo mais. Mas para entrar com um processo, tá? Aí teria que ser realmente o dono do veículo. Alguns casos também se confunde, tá? Por exemplo, o trabalhador que trabalha numa empresa terceirizada, tá? Que presta serviço em outra empresa. Então descobre que aquela empresa que o contratou, casa terceirizada, não está recolhendo aí os INSS para ele depois aposentar e tudo mais, não está cumprindo aí com as obrigações trabalhistas, tá? Aí ele pode entrar com a ação para a empresa então pagar, tá? Ou então uma denúncia no Ministério do Trabalho, enfim, tá? Quem que nesse caso seria o polo aí passivo para pagar essa ação decorrente aí da obrigação trabalhista? A empresa terceirizada ou a empresa onde que ele presta serviço, tá? No caso ocorre um fenômeno que a gente chama de solidariedade. Então, se uma não paga, a outra tem que pagar. Por isso que quem trabalha aí com empresas que contratam outras para prestar serviço, tem que ficar de olho também se as outras empresas estão pagando, tá? Estão cumprindo aí as obrigações trabalhistas. Porque se depois descobre que não, tá? Pode entrar contra elas. Tá? Ficou claro isso? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu terceirizei o serviço de limpeza dessa empresa. Então aquele empregado lá trabalha para a empresa prestador de serviço, tá? A empresa lá limpe aqui, lá. E aí essa empresa que contratou essa pessoa que vai fazer a limpeza para você não está pagando as obrigações trabalhistas. A pessoa pode entrar contra a empresa que contratou, tá? Pode entrar no caso contra as duas, contra a pessoa com quem assinou a carteira, aquele trabalhador, e a pessoa e a empresa onde ele presta o serviço também responde aí no caso solidário, tá? Então, todo final de mês a empresa terceirizada tem que mandar para outra empresa lá os comprovantes de que está cumprindo ali as obrigações trabalhistas, porque senão as duas podem ser chamadas aí no polo, tá? Então as duas respondem pelo empregado de solidariedade, ok? Um outro caso com relação ao veículo, tá? Um outro tipo de situação. Então vamos supor, eu sou dono do veículo, estou reclamando lá um defeito, que o carro está falhando, que a porta está pegando, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas vamos supor diferente, eu não sei que o carro tem defeito. Eu saio com ele na rua, tá, o defeito é no freio, acabo batendo em outro carro, ou então não consigo parar a tempo numa faixa pedestre, enfim, causa lá um acidente. Nesse caso, quem são os legítimos
para propor uma ação indenizatória aí contra o fabricante do veículo, tá? No caso, o dono do carro, a pessoa que está dirigindo o carro e também as vítimas. Porque aí o direito que está sendo tutelado não é mais, lógico, o dono do carro continua sendo o direito material. Mas para a vítima, então aí elas tiveram uma lesão, tá? Então vem aí um direito indenizatório, tá? De indenizar os prejuízos causados, tá? Se bateu em outro carro, se bateu numa casa, se estragou alguma coisa, ou então se a pessoa machucou, então vem aí uma indenização. Então aí transcende, não é mais o problema só o carro, o produto. Então, a coisa passou a ser maior aí. Então vão figurar várias pessoinhas no polo ativo da ação, ou cada uma vai entrar com uma ação por si só, tá? Então tem essas questões também. Então pode acontecer que tenha várias pessoas legítimas para o direito, tanto no polo ativo quanto no polo passivo da ação, tá? Mais uma vez a gente tem que verificar aí quem que é o dono do direito, tá? Bom, aqui vem um conceito, né? Legitimidade ordinária. Tá? Gente, ordinária, a gente popularmente usa isso às vezes num tom pejorativo. Tá? Em direito não tem nada a ver. Legitimidade é comum, tá? É sinônimo de comum. Então, legitimidade comum, tá? Legitimidade ordinária, tá? É simples, é a legitimidade pura, simples. Então, a parte possui tanto direito material como direito de propor a ação. Então, no meu caso, que eu comprei o carro, eu tenho direito material porque o carro foi meu, fui eu que comprei, aquele bem é meu, me pertence. Então tem uma relação aí de consumo, tá? De Código de Defesa do Consumidor, tudo mais, compra de produto. E eu tenho direito de propor ação. Então eu sou maior, tá? Sou maior de idade, tá? Eu mesmo que comprei o carro, tá? Não comprei sociedade com ninguém, fui eu mesmo que fui lá e comprei. Então eu também tenho direito de propor ação, tá? E lá eu sou brasileiro, sou maior, sou capaz. Então a parte entra com a ação em nome próprio, tá, junto com o seu advogado. Então eu estou entrando, eu sozinho, junto com o meu advogado. Bom, se existe a legitimidade ordinária, existe também a extraordinária. Tá? Então se a ordinária era comum, a extraordinária é aquela que transcende o que a gente chama de comum. Então seria a legitimidade aí, de exceção. Tá? Exceção. Então, se eu estava dizendo lá que ninguém pode entrar com uma ação por outra pessoa, que era ordinária, então a extraordinária, nós vamos ver que algumas hipóteses, tá, alguns casos, permite que alguém entre com a ação em nome de outro. Tá? Professor, que casos são esses? Tá? Então, nos casos aqui de menores de idade, nos casos de pessoas interditadas judicialmente, ou pessoas que já não possuem mais as condições de saúde mental, então, para poder postular ela mesma, tá? Então, a pessoa que nasceu com alguma patologia ou adquiriu alguma patologia no decorrer da vida, né? Uma pessoa já em idade muito avançada que não consegue mais ter o mesmo raciocínio, tá? De uma pessoa sadia. Pessoa que não tem nenhum problema de saúde mental. Então essas pessoas não conseguem entrar em juízo. Elas são titulares de direito, tá? Todas. Então o menor herdou bens de herança de alguém, ou os pais separaram, pôs o bem no nome da criança. Então eles têm direitos, tá? Igual todo mundo. Eles só não contêm aqui o direito de propor ação, eles são incapazes. Esse pessoal aqui no direito, tá? A gente chama eles de incapazes. Então, eles são incapazes de exercer os atos da vida civil, tá? Como, por exemplo, propor aí, ações. Tá? Então, a legitimidade extraordinária, aqui no caso, então, o direito material, tá? Não tem direito de propor ação. Neste caso, existem duas pessoas distintas, tá? Uma possui o direito material, tá? Quem? A criança, o interditado, né? Ou então essa pessoa que tem problema aqui de saúde mental, tá? E a outra pessoa que possui o direito de ingressar com a ação em nome da outra, tá? Quem que é essa outra pessoa que vai... Então aqui no caso menor de idade é o representante legal,
Caso de interditado, tá? Então é o tutor ou curador, tá? Dessa pessoa. E aqui também a mesma coisa, o tutor ou curador dessa pessoa. Tá? Então, o responsável legal, que é que detém a guarda, tá? Dessas pessoas que vão entrar no nome delas, tá? Agora por elas, tá? Então vai as duas juntas. Então aqui tem um casinho, né, que eu passei de exemplo. Então aqui é uma criança de 3 anos de idade, tá? Cuja guarda pertence à progenitora. Progenitora é a mãe, tá? Geralmente quando a gente vai entrar com uma ação, a gente não coloca lá, não tem costume, então não tem nada contra. Normalmente não tem costume de pôr mãe lá, então põe progenitor. Não acho uma palavra muito bonita, né? Mas preferia mãe talvez, mas é o costume, a gente coloca progenitora. Entra com uma ação pedindo a fixação de pensão alimentícia. Então quem é o titular desse direito? Tá? Então a gente vê que tem 3 pessoas. Tem a criança de 3 anos, tem a mãe, tá, da criança, tem a pessoa contra quem ela está entrando, provavelmente o pai, ou se o pai não pode pagar, você entra com os avós, tá? Entra contra os avós. Então quem é o titular de direito? Bom, o alimentado, que nesse caso é a criança, tá? Então uma legitimidade aqui extraordinária. Porque a criança de 3 anos, pensa, ela vai ver que ela está precisando de mais dinheiro, tá? Ela vê que vai precisar de dinheiro, ela tem essa capacidade de raciocínio, ela sabe prever quanto por mês ela vai gastar para ela poder entrar com pedido de pensão alimentícia. Ela vai sozinha procurar um advogado, ela vai sozinha lá no fórum, no dia da audiência, tá? Prestar lá esclarecimentos. Lógico que não, tá? Ela tem capacidade de negociação, tá? Então vai negociar lá um valor para fixar essa pensão alimentícia? É óbvio que não, tá? Então aqui nesse caso é a mãe que vai entrar por ela. Então no polo, tá, ativo da ação figurarão os 2 nomes. A criança é o alimentado, é quem está propondo a ação, que vem representada neste ato pela progenitora e põe a qualificação dela. Fulano de tal, RG tal, CPF tal. O juiz vai fixar o valor da pensão e o fará em favor da criança. Vai depositar às vezes, o dinheiro na conta da mãe, lógico, porque a criança provavelmente não vai ter conta no banco, tá? Ou vai abrir uma conta só para depositar esse valor de pensão, ou vai mandar descontar isso se for de pagamento, enfim, mas vai fazer em favor da criança. Então, mesmo que tenha o nome da mãe lá no processo, ela está só representando a criança que é incapaz, tá, dela sozinha aí, então, requerer esse direito, tá? Então, aí, no caso, o juiz vai fixar o valor para a criança. Que a parte, se algum dia ou outro verificar que a mãe está usando dinheiro para ela própria, então está pegando o dinheiro da criança para usar o benefício dela, tá? E pode, então, entrar com pedido de revisão de pensão. Falar, excelência, tá um valor maior, porque sobra dinheiro, tá? E a mãe acaba pegando para ela. Ou pior ainda, a criança está passando necessidade e a mãe está comprando, então, usando o dinheiro da pensão em benefício próprio, tá? Então, se o titular do direito é a criança, já fica aí um caso, tá, para analisar se realmente essa pensão está sendo usada para o benefício da criança, que é o titular do direito, tá? Poderia a mãe entrar com uma ação para ela mesma? Em alguns casos, sim, tá? No caso, seria uma legitimidade ordinária. Então, por exemplo, a mulher era casada, foi casada lá há 10 anos, tá com o marido, tá? Aquele casamento bem tradicional. Então, o marido autoritário não deixava ela trabalhar, não deixava ela fazer curso, não deixava ela estudar, tinha que ficar só dentro de casa. Um belo dia separa, tá? Vamos supor que aí um casamento com separação de bens, tá? Separação total de bens. A mulher sai com uma mão na frente e outra atrás, não tem emprego, não tem uma orientação profissional. Aí ela pode, ela mesma, requerer uma pensão para ela. Aí no caso, uma legitimidade ordinária, que ela é maior, ela é capaz, ela está requerendo uma ação para ela. Então, não para a criança, não para ninguém, para ela. Aí o juiz provavelmente vai fixar um tempo. Ó. Então a senhora vai receber a pensão durante 4 anos, que é o tempo que a senhora vai
usar para fazer uma graduação, para procurar uma capacitação profissional e tentar ingressar no mercado de trabalho, já que a senhora era proibida de trabalhar pelo ex-marido. Então também tem esses casos. Aí nesse caso, uma legitimidade ordinária, porque ela está entrando por ela mesma. Agora, se estiver entrando pela criança, aí ela é extra. Bom, professor, o que então é essa petição inicial, né, que o senhor tanto está falando aí? Bom, é a peça processual que dá início ao processo. Então, na aula anterior, eu falei que o juiz não pode agir de ofício, tá? Não pode agir por ele mesmo, então ele viu uma situação lá que precisava interferir e foi lá e interferiu, tá? Não. Ele só pode interferir quando ele quando alguém chama, né? Procura, então, o poder judiciário, vai lá e pede para o juiz que ele exerça lá seu poder de jurisdição. A partir daí, ele pode praticar atos no processo, tá? Então, essa petição inicial aqui é o pontapé inicial do processo todo. A partir daí, o juiz pode, então, praticar atos aí. Em alguns lugares, vocês vão ver esse nome aqui, tá? Exordial, tá? Tem outros nomes também, mas o mais comum é petição inicial, tá? Ou algumas pessoas também chamam aqui da exordial. Ela é de autoria sempre do polo ativo, tá? Da ação. Então, se ela é o pontapé inicial, quem vai fazer é a pessoa que está entrando com a ação. A pessoa que está entrando com a ação é naturalmente o polo ativo da ação. Aí o polo passivo vai responder isso com uma contestação, tá? Que daí já é outra peça processual. Então, é o meio pelo qual a parte provoca o judiciário a partir da entrega da inicial. O magistrado pode praticar atos para movimentar o processo. Então, antes disso, o juiz nem sabe o que está acontecendo, não pode tomar partido, tá? Professor, se o juiz está andando na rua, vê ali um caso, por exemplo, de agressão, tá? O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que pode todo mundo fazer, tá? Vai na delegacia de polícia, tá? Dá a queixa lá, faz um boletim de ocorrência. Mas isso não está dizendo porque ele é juiz. Qualquer pessoa pode ir lá na delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. Aí o policial vai, o investigador de polícia vai atrás de procurar informações sobre isso, tá? Mas, como juiz, ele pode agir só depois de receber uma petição inicial, ou seja, de alguém ir lá e provocar, então, o Poder Judiciário. Bom, o que eu coloco, então, na minha petição inicial? Tá? O que é uma coisa que é primordial lá, que tem que conter? Então, a primeira coisa é o endereçamento, tá? E para quem que você está mandando isso? Então, você vai pôr a comarca e a vara, tá? É uma ação trabalhista? É uma ação trabalhista. Então, você vai colocar lá, Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara do Trabalho, tá? Que cidade que é? Barretos? Da comarca de Barretos. Aí, Bebedouro? Vara do Trabalho de Bebedouro. Tá? Então, você dá um endereçamento para a sua petição inicial, para que a pessoa saber para onde vai pular. Tá? Agora, com o processo digital, né, ficou mais fácil. Antigamente, tinha que imprimir isso e entregar lá no balcão do fórum. Lá, tá? Mas, de todo jeito, você vai colocar lá o endereçamento. Tá? Então, para onde vai essa petição inicial? É da vara civil? Tá, é da vara civil. Então, você vai colocar lá o juiz. Geralmente, a vara você não preenche, tá? Porque isso vai ser sorteado lá por sistema para ver em qual vara vai cair. Então, o número da vara você não preenche. Você coloca vara civil da comarca de Barretos, de Rio Preto, de Bebedouro, de Ribeirão, por aí vai. Tá? Então, é da vara federal? Põe vara federal. Você põe para onde vai. A qualificação completa das partes. O que é a qualificação? Então, quando você falar em qualificação completa das partes, isso provavelmente é uma coisa que o técnico de serviço jurídico pode fazer. Tá? Então, o advogado vai falar para vocês, tá? Que vocês têm que pegar aí a documentação dos clientes. Tá? Então, a documentação dos clientes é a qualificação completa. Tá? Tanto do polo ativo, quanto do polo passivo. Tá? Então, a legitimidade tem mais esse problema também. Além de você descobrir contra quem que você tem que entrar, tá? Então, no carro da casa lá que eu dei exemplo. Então, você tem que identificar qual que é o nome do proprietário da casa. Você tem que tentar identificar um local de domicílio, tá? Um endereço de onde aquela pessoa mora. E algum documento pessoal, um RG, um CPF.
tá? Para você poder então identificar, tá? Você põe lá João da Silva. Poxa, quantos João da Silva existem nesse mundo, né? Então você tem que ir lá especificar quem é o João da Silva, tá? Brasileiro, maior, RG tal, CPF tal, residente domiciliado em tal lugar. Tá? Então você tem esse trabalho também de identificar aí a qualificação também da parte, tá? Da parte contrária contra quem você está entrando. Isso é uma empresa mais fácil, né? Tem CNPJ, né? Tem endereço bem definido onde é. Mas se é uma pessoa física é um pouco mais difícil descobrir isso. Bom, outra coisa tem que vir na inicial, né? Claro. Então são as condições da ação, tá? Então por isso que eu estou dando essa aula, tá? Então é uma coisa que vai interligando com a outra, tá? É uma corrente aí de elos, tá? Então por isso que eu estou passando essa aula para vocês, por isso que eu pus a petição inicial já aqui. Então, depois que a gente estudou as condições da ação, tá? Então a gente tem que saber aonde que você vai pôr isso. Você vai pôr isso na petição inicial. Então você vai colocar lá causa de pedido, motivo pelo qual entrou com a ação, tá? Normalmente se dá pela narrativa dos fatos. E a base legal. Tá? O que é a base legal? São lá os artigos de lei que você vai basear, tá? Toda a sua petição inicial aí. E o pedido, tá? Óbvio, você não vai me esquecer de colocar o pedido, tá? Então isso é a principal causa. Então depois que você narrou os fatos, depois que você fez sua argumentação jurídica, aí você vai impor então o que você pretende com aquilo lá, tá? Então ante todo exposto, venho requerer Vossa Excelência que fixe o valor de pensão alimentícia, venho pedir a Vossa Excelência que condene a parte, tá? Venho pedir a Vossa Excelência que tome providências para tal coisa, assim, assim, assim. Então é o motivo, é o que você pretende conseguir com aquela ação, tá? Bom, aqui tem um exemplo bem resumido, tá? É quase só um esquema, um protótipo de uma petição inicial. Então aqui vem aquele endereçamento que eu falei para vocês. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito dá, tá? Então aqui em Barretos tem, por exemplo, acho que 2 varas federais. Você não vai pôr, isso aqui vai ser preenchido via sistema. Pode cair para a primeira, para a segunda, para a terceira vara, tá? Se você é para São Paulo, então tem, sei lá, 200 varas, lá modo de dizer, né? Então tem várias. Cível, tá? Então aqui também já falei, se é do trabalho, se é cível, se é federal, da comarca, da cidade de, aí coloca o nome da cidade e o estado. Esse exemplo que eu peguei aqui é da petição alimentícia, tá? Para vocês verem como que vai ficar aí no caso da legitimidade extraordinária. Então, fulano de tal é a criança, tá? Fulano de tal, RG, CPF, data de nascimento, natural da cidade de Barretos, estado civil solteiro, né? Então menor, tá, de idade, neste ato representado por Beltrana, provavelmente a mãe, RG, CPF, endereço, enfim, qualificação completa. Vem por meio do seu advogado, da procuração anexa, apresentar a pertinente ação de revisão de pensão alimentícia que move contra o senhor, aí aqui é o polo passivo da ação. Então, ciclano de tal, RG, CPF, endereço, tá, brasileiro, ou estrangeiro, tá, e por aí vai. Qualificação completa. Pelos fatos e fundamentos que se seguem. Então, você vai contar a historinha lá. Então, 2 anos atrás, foi fixado uma pensão alimentícia no valor de tanto, tá, a favor de fulano de tal. Entretanto, a condição do alimentado, na atualidade, mudou-se drasticamente, porque temos tido gastos com remedicamentos. Atualmente, ele ingressou aí no ensino, sei lá, fundamental, então tem gasto com uniforme, com escola, com transporte, tá? Então você conta lá a historinha lá por que você está pedindo essa revisão de pensão alimentícia. Ou então o pai da criança então mudou de emprego, agora recebe mais. Na ocasião foi fixado o valor menor porque ele disse que não podia pagar o valor, agora pode. Então você vai entrar e vai falar por que você está pedindo. Você vai colocar lá os artigos da Constituição Federal que falam sobre a obrigação dos pais então tomar conta dos filhos, né?
E por aí vai. Então você vai colocar lá os artigos, vai narrar toda a sua historinha ali para o juiz. Tá? Então, e o pedido? Tá? Ante todo exposto, pede seja majorado o valor da pensão para o valor de, né? Você coloca lá o valor que você pretende, ou alternativamente outro valor que Vossa Excelência julgue procedente. Isso considerando que isso vai mudar para mais, né? Tá ok? Pode ser o contrário, o ciclano de tal entrar contra o fulano de tal, o pai entrar contra a criança? Pode, tá? Eu, uns anos atrás, eu estava fazendo estágio lá no núcleo lá, fazendo estágio lá na faculdade lá. E a gente atendia, então, a população. A gente fazia esse serviço lá de atendimento à população de assistência judiciária gratuita. Tá? Então, a gente prestava esse serviço lá. Aí, um belo dia, chegou lá um senhor, né? Aí ele disse o seguinte, olha, eu tô pago pensão alimentícia, tá? Na época sobrava para ele por mês coisa de R$80. Aí eu, não, como, né? Como assim? Que pensão alimentícia é essa que sobra pro senhor só R$80? Não, é porque eu tenho 5 filhos. Então, 3, como é que era a história? Ele tinha uns 5, 6 filhos com 3 mulheres diferentes. Tá? Então, à medida que foi nascendo a criançada, o juiz foi fixando um valor de pensão alimentícia. Tá? Mas somando a pensão de todo mundo, tá? Sobrava para ele um valor lá irrisório. E ele era, acho que ele era aposentado por invalidez. Tá? Então, também ele tinha lá um valor fixo lá e dessa pensão descontava, dessa aposentadoria por invalidez, descontava a pensão alimentícia da criançada toda. Aí não tinha ninguém próximo aí dos 18 anos. Eu fui fazendo tudo em produção de escala, assim, um atrás do outro. Tá? Então, bom, vou fazer comentário pessoal sobre esse caso, né? O fato é, o que sobrava para ele não dava para ele se manter. Complicado que também se diminuísse o valor da pensão das crianças, também aí complicava pro lado das mães e das crianças que estavam sendo alimentadas ali. Mas a gente fez então para o juiz o pedido da revisão de pensão alimentícia. Aí no caso foi o pai que veio aqui, tá, no polo ativo da ação, que entrou então contra os alimentados. E aí nós tivemos que pôr o nome de todo mundo aqui, tá, no polo passivo da ação. Então tivemos que pôr o nome da criançada toda, né? E representado por, e aí o nome das mães e qualificação completa das mães todas. Aí o pior é que eu acho que o cara morava, estava no União, estava com uma quarta mulher, uma coisa desse tipo, dessa monta, tá? Então, de vez em quando a gente se depara com uns rolos desses. Aí eu atendi o sujeito, fiz a inicial dele, tá? Eu que montei a inicial, entreguei para o advogado, na época eu era estagiário, não sei que fim virou o processo, tá? Mas é complicadíssimo. Então pode ser que o pai venha aqui no polo ativo, tá pedindo então para baixar o valor da pensão, porque ele não está dando conta de pagar. E aí, no nosso exemplo da legitimidade, ele é titular do direito, que está pagando, ele está em necessidade aí, que não consegue se manter com o valor que sobra, tá? Provavelmente as crianças também não conseguem se manter. Então é pouco dinheiro dividido para muita gente. Então, sinceramente, não sei como é que foi o desfecho dessa história. Mas aí no polo passivo veio o nome então de todo mundo, dos 5, 6 filhos que ele tinha lá e das 3, 4 mulheres que ele tinha, não sei. Tá? Então complicado, viu? Complicado. Bom, então isso é um exemplo, tá bem sucinto, tá? De uma petição inicial, só para vocês terem uma noção de como é que é, tá? Bom, então eu vou falar agora da inécia da inicial, tá? Tá acabando a aula, gente. Se faltar, não tiver claro alguma das condições da ação ou algum dos elementos da ação, seja endereçamento, seja a qualificação das partes, não tem algum documento errado lá, ou fatos que você narrou lá ficou confuso, então o juiz leu lá não entendeu nada daquilo, tá? O pedido também não ficou claro, o juiz não entendeu o que você quer com a ação, ou a pessoa esqueceu de pôr lá o pedido, tá? O juiz pode devolver a inicial. Quando o juiz devolve a inicial, ele abre um prazo para a pessoa emendar a inicial, para a emenda da inicial. Ou seja, para o advogado corrigir, sanar lá o defeito, o problema que tem lá naquela petição inicial. Bom, então é uma vergonha, né, gente? Então o advogado que fez a petição inicial aí mal feita, né? Então o juiz devolve para ele corrigir, tá? Não sendo sanado o defeito, tá? Então o juiz
voltou inicial para o juiz viu que mesmo assim continuava sem condições de propositura da ação, tá? Ou não era possível identificar quem era o polo passivo da ação, aquele endereço que passou não existe, ninguém mora ali, enfim, não tem como entrar em contato aí com essa pessoa do polo passivo, não conseguiu identificar, tá? Então o juiz extingue, tá, a ação logo no início, tá? Nem corre nada no processo, sem julgar o pedido, sem julgar o mérito. Então o juiz não analisou se a pessoa tinha direito ou não, tá? O juiz viu lá que não tinha, ou não tinha condições para a propositura da ação, tá? Ou então teve algum problema ali que no endereçamento, na qualificação, nos fatos, que não foi possível aí levar o processo adiante. Aí ele extingue a ação sem julgar o pedido, sem olhar o pedido, tá? Ou igual que a gente falou lá, né, sem julgar o mérito, tá? O mérito da causa. Tá ok? Bom, galera, então é isso, né? Então vocês me desculpem mais uma vez aí pelos transtornos da aula. Espero que tenham gostado, né? Apesar de tudo. Tá? Então fico aí à disposição de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida pode me procurar. Tá bom? Então bons estudos e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau, gente.